3 anos, renda média mensal dos brasileiros caiu R$ 200. Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro lideram o desemprego no primeiro trimestre. Você vai ver também. G7 anuncia que vai apoiar a Ucrânia até a vitória. Coreia do Norte registra oficialmente a primeira morte por coronavírus. E ainda, Elon Musk anuncia que não vai mais comprar o Twitter, volta atrás, mas ações da empresa despencam. Cientistas cultivam pela primeira vez plantas com solo lunar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de sexta-feira. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques de hoje no Brasil e no mundo. A renda média mensal dos brasileiros caiu R$ 200 em 3 anos. A conclusão é de um levantamento feito pelo IBGE que foi divulgado nesta sexta-feira. O levantamento feito pelo IBGE abrange o primeiro trimestre de 2019 e vai até o primeiro trimestre de 2022. No início de 2019, o salário mensal do brasileiro era de R$ 2.748, mas agora, em 2022, esse valor caiu para R$ 2.510, cerca de R$ 200 a menos, ou 7,2%. Essa queda nos rendimentos começou a se acentuar a partir de janeiro de 2021. O principal motivo da queda é o desemprego, segundo especialistas. Com mais gente à procura de trabalho, as ofertas de salários ficaram menores. Outro fator é a inflação, já que a pesquisa avalia o ganho real do trabalhador e, com o aumento nos preços, o poder de compra está cada vez menor. Outro detalhe curioso na pesquisa feita pelo IBGE é que o pico da renda mensal do brasileiro foi em agosto de 2020. O valor chegou a R$ 2.931, mas o motivo não foi nada bom. Isso porque essa época era o auge da pandemia e muitas pessoas foram demitidas, principalmente os trabalhadores que ganhavam salários menores. E com menos pessoas empregadas, consequentemente, a média ficou mais alta. Agora, com o fim da pandemia, os salários apresentam uma tendência de alta, mas a melhora vai depender do cenário econômico. Os especialistas ressaltam que o número de trabalhadores informais ainda é grande e que, por este ser um ano eleitoral, as incertezas aumentam. E a mesma pesquisa do IBGE sobre a renda do brasileiro também mostra como está a situação do desemprego em cada estado brasileiro. Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro apresentam as piores taxas. A pesquisa do IBGE fez um raio-x do desemprego em cada estado brasileiro. Os maiores índices foram registrados na Bahia, com 17,6%, em Pernambuco, 17% e no Rio de Janeiro, 14,9%. E as menores taxas foram em Santa Catarina, 4,5%, Mato Grosso, 5,3% e no Mato Grosso do Sul, 6,5%. O único estado que apresentou queda na quantidade de pessoas fora do mercado de trabalho foi o Amapá e os demais se mantiveram estáveis. Na pesquisa por gênero, são mais mulheres desempregadas, cerca de 13,7%, do que homens, 9,1%. Já em relação ao nível de instrução, o desemprego entre pessoas com ensino médio incompleto foi o maior, 18,3%. Para profissionais com nível superior incompleto, a taxa foi de 11,9%, mais que o dobro do índice para quem tem superior completo, 5,6%. E para finalizar, o número total de desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, foi de 4.600.000 pessoas no primeiro trimestre de 2022. A perícia do INSS tem demorado mais de 60 dias e a fila de pessoas à espera por atendimento já supera 1 milhão. Com isso por conta da greve dos servidores administrativos e dos médicos peritos, que completa 43 dias. E o atendimento dessas pessoas tem que ser reagendado cada vez para uma data mais adiante. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Almeida Júnior. As pessoas atingidas pela greve são aquelas que precisam dar entrada dos auxílios acidente por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, além do benefício de prestação continuada, aquela aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria especial.
Com a greve dos servidores da administração e dos peritos médicos do Instituto, que completou 43 dias, a fila de agendamentos já supera 1 milhão. A Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que mantém 30% dos 3.500 médicos peritos em atendimento nas agências. Eles reivindicam, assim como os trabalhadores administrativos, reajuste de 19,9% para repor as perdas inflacionárias, além da abertura de concurso público e melhora na carreira. No destaque internacional, como já era esperado, um dia depois da Finlândia anunciar formalmente que vai pedir a entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Suécia sinalizou nesta sexta-feira que fará o mesmo. O relatório apresentado aponta que a possível adesão da Suécia à OTAN reduziria o risco de conflito no norte da Europa. O relatório estratégico foi elaborado pelo governo e pelos partidos no parlamento. A adesão à OTAN aumentaria o limiar para conflitos militares e, portanto, teria um efeito dissuasivo no norte da Europa. Apesar de a Rússia ameaçar Suécia e Finlândia com consequências em caso de adesão à Aliança Atlântica, o informe considera muito improvável um ataque armado, mas reconhece que não se pode excluir provocações e represálias russas. O relatório também conclui que, atualmente, ao não pertencer à OTAN, a Suécia não tem garantias de ajuda em caso de agressão. Também nesta sexta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a Turquia não é a favor da adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN e acusou os países escandinavos de dar abrigo a militantes curdos. A reação é a primeira voz dissonante dentro da OTAN sobre a possibilidade de adesão dos dois países. Vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. O G7 anunciou que vai apoiar a Ucrânia até a vitória. Já a União Europeia vai doar mais de 500 milhões de euros ao país que está sob ataques da Rússia há mais de 2 meses. Os representantes estão reunidos em Wangels, no norte da Alemanha. Tout cela s'inscrit dans une très forte unité des membres. Os países do G7 estão fortemente unidos para continuar a ajudar a Ucrânia na luta por sua soberania em longo prazo até a vitória da Ucrânia. Não estamos em guerra contra a Rússia, é a Rússia que está em guerra com a Ucrânia. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, defendeu o envio de mais armas para a Ucrânia e a imposição de novas sanções contra Moscou. Durante a reunião, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, anunciou que o bloco vai fornecer 500 milhões de euros em ajuda militar adicional para Kiev. Isso vai elevar o aporte total do bloco a 2 bilhões de euros. Os chefes da diplomacia do G7, reunidos até sábado, convidaram os colegas da Ucrânia e da Moldávia para participar das discussões e saber como podem apoiar Kiev de modo mais efetivo na resistência à invasão russa. O G7 reúne Alemanha, França, Itália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Nesta sexta-feira, a Rússia e a Alemanha conversaram sobre negociações de paz na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz tiveram uma longa conversa sobre a Ucrânia por telefone. Em 75 minutos de ligação, Putin disse para Scholz que Kiev é que tem bloqueado as negociações sobre o fim do conflito. Do outro lado, o líder do governo alemão afirmou que deixou claro qual era a responsabilidade da Rússia diante da crise nos alimentos pelo mundo e que um cessar-fogo era necessário o quanto antes. A crise que Olaf Scholz se refere vai de encontro com a preocupação dos líderes da Europa sobre um possível aumento no preço dos alimentos por todo o mundo por causa dos grãos ucranianos não estarem sendo distribuídos para os países compradores. Mas com a invasão russa, muitas cidades altamente produtivas no setor da agricultura estão sitiadas ou dominadas por tropas russas, levando a um aumento de certos produtos no velho continente. Pela proximidade, a Ucrânia costumava vender muitas commodities para outros países do seu continente. Mas com a invasão russa, muitas cidades altamente produtivas no setor da agricultura estão sitiadas ou dominadas por tropas russas, levando a um aumento de certos produtos no velho continente.
O número de refugiados de guerra foi atualizado hoje. De acordo com a divulgação do Alto Comissariado da ONU, estima-se que 6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. Até 11 de maio, 6.029.705 ucranianos buscaram refúgio nos países de fronteira. A Polônia é o país que de longe acolheu o maior número de refugiados, 3.272.943 até 11 de maio. Mulheres e crianças representam 90% desses refugiados. Os homens de 18 a 60 anos que podem ser mobilizados pelo Exército não estão autorizados a deixar o país. O afluxo rumo às fronteiras tem diminuído consideravelmente nas últimas semanas. Em março, quase 3,4 milhões de ucranianos deixaram o país. Em abril, foi 1,5 milhão e de 1º a 11 de maio, 493 mil. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, existem mais de 8 milhões de deslocados internos. O Acnur informou que pouco mais de 1,6 milhão de refugiados ucranianos voltaram a seu país, às vezes provisoriamente, mas outras para se instalarem em áreas onde os combates pararam, como nos arredores de Kiev. Os diversos ataques a colégios durante o conflito entre Rússia e Ucrânia preocupam o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que cobraram respeito ao direito internacional humanitário, direitos humanos e direitos das crianças. Em uma reunião convocada a pedido da França e do México, Omar Abdi, alto funcionário do Unicef, fez um apelo. Esses ataques devem parar. Todas as partes devem honrar sua obrigação legal e moral de proteger civis e infraestruturas civis, respeitar o direito internacional humanitário e os direitos humanos e garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. Segundo o diplomata somali-canadense, centenas de escolas em todo o país foram atingidas por artilharia pesada, ataques aéreos e outras armas explosivas em áreas povoadas. Abdi ainda denunciou que algumas escolas estão sendo usadas como centros de informação, abrigos, centros de abastecimento ou para fins militares, com um impacto a longo prazo no retorno das crianças às aulas. Mais cedo, equipes de emergência ucranianas confirmaram um ataque aéreo russo em Novgorod-Siversky. A ofensiva atingiu infraestruturas críticas, incluindo escolas, além de edifícios administrativos e residenciais. 3 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas no episódio. E você vai ver a seguir, Elon Musk anuncia que não vai mais comprar o Twitter, volta atrás, mas ações da empresa despencam. E ainda, cientistas cultivam pela primeira vez plantas com solo lunar. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h17 pelo horário de Brasília. Vamos falar do tempo? Oficialmente, o inverno começa no dia 21 de junho aqui no Brasil, mas nesse ano as baixas temperaturas vão chegar mais cedo. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, conferir como está o tempo nesse momento. Hoje amanheceu gelado, está nublado, o sol até aparece, mas o vento não deixa esquentar. De volta comigo, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, aqui na capital a máxima não vai passar dos 24 graus. No sábado a temperatura aumenta um pouquinho, com máxima de 26. E no domingo o tempo volta a ficar instável, com possibilidade de chuva. A temperatura não vai passar aí dos 22 graus. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o final de semana será marcado por muitas instabilidades. Hoje a máxima é de 20 graus. No sábado e no domingo, a máxima não vai passar aí dos 19 graus. Para finalizar, em Teresina, no Piauí, o sol e o calorão devem predominar. A máxima hoje é de 33 graus e de 32 graus no sábado e também no domingo. Mudando de assunto, vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão novamente,
Vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,38% da população, enquanto 77,41% dos brasileiros tomaram a segunda dose e os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,14%. E a Coreia do Norte anunciou hoje a primeira morte registrada oficialmente por coronavírus. Especialistas alertam que o desfile militar pode ter causado surto. O grande desfile militar realizado em 25 de abril deveria servir para mostrar o poder da Coreia do Norte, mas especialistas afirmam que pode ter desencadeado um surto explosivo de Covid-19. Nesta sexta foi anunciada a primeira morte pela doença devido a um rápido surto que se alastrou por todo o país nas últimas 2 semanas. Mais de 180 mil pessoas foram isoladas e tratadas para a febre, de acordo com a agência oficial de notícias KCNA. As imagens do desfile de 25 de abril, divulgadas pela televisão estatal, mostram milhares de pessoas sem máscaras na Praça Kim Il-sung, em Pyongyang, para assistir ao desfile marcial dos soldados. O governo parece ter percebido tardiamente a gravidade da situação e realizou testes de Covid-19 nos participantes apenas quando retornaram para os bairros de origem. A Coreia do Norte impôs um bloqueio estrito com o exterior desde o início de 2020, assim que o vírus surgiu na China. Com 25 milhões de habitantes não vacinados contra a Covid-19 e apesar de uma infraestrutura de saúde precária, o país manteve oficialmente a Covid sob controle por 2 anos, durante os quais nenhum caso foi relatado. Com o tempo, a Coreia do Norte parece ter baixado a guarda contra o vírus, enquanto a China, que também implementou uma política sanitária estrita, sofre com vários surtos da variante Ômicron. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o Elon Musk, que anunciou nesta sexta-feira que não vai mais comprar o Twitter, mas ele voltou atrás. Pelo menos por enquanto, a compra está suspensa até que ele consiga números confiáveis sobre a quantidade de contas falsas na rede social. A informação foi anunciada pelo próprio Musk e levou a uma queda de quase 20% nas ações do grupo nas negociações eletrônicas prévias à abertura da Bolsa de Wall Street. A ação estava sendo negociada a pouco mais de $36, muito abaixo dos 54 por ação oferecidos pelo bilionário na proposta de compra. O Twitter não comentou a informação até o momento. Uma cifra confiável de usuários é vista como fundamental para julgar os futuros fluxos de receita. Musk é chefe tanto da Tesla quanto da SpaceX. A fortuna dele é estimada em $240 bilhões, de acordo com a Forbes, mas o estilo de liderança frequentemente leva a saias justas com autoridades. Ele está envolvido em problemas com a justiça desde que tuitou em 2018 que tinha dinheiro suficiente para tornar a Tesla privada, afirmação que no mês passado um juiz considerou falsa e enganosa. A potencial aquisição da rede social encontrou obstáculos desde que a compra se tornou pública, principalmente sobre um possível retorno à plataforma de Donald Trump, ex-presidente americano, banido após o ataque ao Capitólio de janeiro de 2021. Musk afirmou que estaria aberto a suspender o banimento de Trump. Os Estados Unidos vivem uma escassez severa de leite para os bebês, que preocupa os pais em todo o país. A Casa Branca prometeu trabalhar para superar o problema e deu detalhes do que o presidente Joe Biden tem feito sobre o tema. Em uma coletiva nesta quinta-feira, a secretária de imprensa Jen Psaki disse: o presidente Biden ordenou que o governo trabalhe urgentemente para garantir que a fórmula infantil seja segura e disponível para famílias em todo o país durante o recall voluntário da fabricante Abbott. Este trabalho está em andamento há meses. O presidente conversou com varejistas e fabricantes, incluindo os CEOs do Walmart e da Target, para fazer mais para ajudar as famílias em todo o país a comprar a fórmula. A escassez de leite infantil que atinge os Estados Unidos já preocupa pais de crianças pequenas. Vai chegar um momento, provavelmente nos próximos 2 meses, meu bebê tem apenas 8 meses. Então é provável que quando estiver com 10 meses, eu vou depender muito da fórmula. E é isso que me preocupa. Até agora, esta mãe tem contado com amigos e familiares que enviam embalagens de leite cada vez que encontram uma, seja em Boston, Nova York ou Baltimore. Na origem da escassez estão os problemas na cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra em decorrência da pandemia de Covid. Mas a situação piorou ainda mais quando, em fevereiro, após a morte de 2 bebês, a farmacêutica Abbott anunciou a retirada voluntária da produção de leite em pó de uma fábrica em Michigan.
Uma investigação oficial não encontrou nenhuma evidência de que as mortes estavam ligadas ao produto, mas a fabricação ainda não foi retomada. O presidente dos Estados Unidos recebeu uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático com projetos em oposição à China. A cúpula com a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, permite a Biden insistir em sua política asiática, após ocupar sua atenção principalmente na invasão russa da Ucrânia. Seu principal assessor para a Ásia, Kurt Campbell, explicou que os Estados Unidos buscam discutir com a Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia e outras nações áreas de cooperação, como o combate à pandemia de Covid-19. A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira novas iniciativas para a região de um total de 150 milhões de dólares, dos quais 60 milhões serão investidos em segurança marítima contra a pesca ilegal. Washington também vai investir 40 milhões de dólares em energia limpa, mas espera trabalhar com o setor privado para chegar a 2 bilhões nesta área. Sozinhas, essas iniciativas não permitirão concorrer com a China, mas os Estados Unidos confiam no setor privado e em uma proposta comercial mais ampla, o Marco Econômico do Indo-Pacífico. A proposta, anunciada no fim do ano passado, será lançada por Biden na próxima semana durante uma viagem a Tóquio e Seul. O presidente dos Emirados Árabes Unidos morreu hoje aos 73 anos. Em 2014, ele havia sofrido um derrame que fez de seu meio-irmão o governante de fato da monarquia. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, morreu nesta sexta-feira aos 73 anos, após vários anos com problemas de saúde. Um comunicado divulgado pela agência estatal One apresentou as condolências do Ministério de Assuntos Presidenciais ao povo dos Emirados Árabes Unidos e das Nações Árabes Muçulmanas. O governo decretou luto oficial e bandeiras a meio mastro por um período de 40 dias, com trabalhos suspensos nos setores público e privado nos 3 primeiros dias. O chefe de Estado raramente aparecia em público desde que sofreu um derrame cerebral em janeiro de 2014. O Sheikh sucedeu em novembro de 2004 seu pai, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente e pai fundador dos Emirados Árabes Unidos. O rico estado do Golfo reúne 7 emirados, incluindo Dubai e a capital Abu Dhabi. Desde o derrame cerebral em 2014, seu meio-irmão Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, administra as questões do país e é considerado o governante de fato da monarquia petroleira com influência crescente. E antes de encerrar, olha só que bacana, cientistas cultivaram pela primeira vez plantas com solo lunar. As sementes de uma erva daninha foram cultivadas em laboratório, utilizando amostras de solo recuperadas pela NASA durante as missões Apollo à Lua. Todas as sementes cultivadas começaram a crescer após 3 dias de observação e agora estão sendo estudadas para a avaliação de genes. De acordo com os pesquisadores, a descoberta abre as portas para futuras explorações usando recursos existentes na Lua e também em Marte. Por enquanto é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Uma ótima sexta-feira para você, mas não se esqueça que Kleber Werneck chega daqui a pouquinho com mais informações. Bom fim de semana também.